Olá, eu sou a Letícia. Essa aula é destinada aos alunos do sexto ano do ensino fundamental. O tema é sistema nervoso. O sistema nervoso, ele coordena nossas ações e reações e regula a nossa interação com o ambiente, como podemos observar nessa figura aqui. Eles sentaram à mesa para saborear o almoço e conversar com os colegas. Além de receber e interpretar as informações e de comandar nossas reações, junto com o sistema endócrino, o sistema nervoso ele coordena os demais sistemas do corpo. O sistema nervoso é formado por células nervosas, neurônios. Os neurônios são responsáveis pela propagação do impulso nervoso. Aqui na imagem, temos uma representação de um neurônio. As partes básicas de neurônio são o corpo celular, onde está presente o núcleo celular, os dendritos, que são pequenos filamentos que recebem o impulso nervoso de outros neurônios, o axônio, que é o filamento alongado e fino da célula que transmite o impulso nervoso, e a bainha de mielina. A mielina é uma substância isolante produzida pelo axônio, tem como função aumentar a velocidade de transmissão do impulso nervoso. Existem 3 tipos de neurônios. Os neurônios sensoriais, que recebem estímulo dos órgãos dos sentidos, a visão, olfato, audição, paladar, e leva até o sistema nervoso central para serem decodificados e interpretados. Os neurônios motores, que levam as respostas do sistema nervoso central até os músculos ou outros órgãos para serem executados. E os neurônios de associação, que fazem as ligações entre todos os neurônios. Divisão no sistema nervoso. Como podemos ver na figura e aqui no texto, o sistema nervoso é dividido em sistema nervoso central, constituído pelo encéfalo e a medula espinhal, e o sistema nervoso periférico, que são os gânglios e os nervos. No sistema nervoso central, temos o encéfalo, né, que se encontra no crânio, que é constituído pelo cérebro, cerebelo e bulbo, e a medula espinhal, que é um prolongamento do encéfalo. O sistema nervoso periférico é constituído pelos gânglios e os nervos. Os nervos, eles se originam na medula espinhal e no encéfalo. Esse sistema é responsável por conectar o sistema nervoso central ao restante do corpo. Vamos conhecer um pouco mais algumas partes do sistema nervoso. O encéfalo. Memória, emoções, sede, fome, linguagem, inteligência, controle sobre boa parte do que fazemos depende do encéfalo, que é uma massa cinzenta protegida pelos ossos do crânio. Na imagem aqui, podemos ver o encéfalo e as suas regiões. Essas regiões trabalham em conjunto. O cérebro é a maior parte do encéfalo e nele estão áreas responsáveis pelo sentido, pela linguagem, pela aprendizagem e o controle voluntário dos músculos. O cerebelo, ele controla a postura, o equilíbrio e os movimentos em conjunto com o cérebro. O bulbo controla a parte involuntária da respiração, batimentos do coração, o ato de engolir e outras funções do sistema digestório. O tálamo recebe as mensagens dos órgãos dos sentidos e transmite às regiões apropriadas do cérebro. Por fim, o hipotálamo, que tem várias funções, entre elas é o controle de temperatura do corpo, fome, sede. Como podemos ver, o encéfalo controla muitos órgãos e funções do corpo. Por isso, acidentes que causam lesões nessa região podem levar à morte ou afetar seriamente muitas funções do organismo.
A medula espinhal, também chamada de medula espinal, é um cordão formado por tecido nervoso com cerca de 40 centímetros de comprimento, que é protegida pela coluna vertebral. Aqui na figura podemos ver a medula espinhal. Muitas reações, chamadas de atos reflexos, são comandadas pela medula e não passa pelo encéfalo. É o que acontece quando tocamos um objeto muito quente, tiramos a mão rapidamente, ou quando pisamos em algo pontudo e levantamos o pé de forma rápida. Os nervos da mão ou do pé levam impulsos para a medula, que envia mensagem para os músculos, que se contraem e a mão ou a perna se movimenta. Os nervos são os nervos que levam as mensagens de todas as partes do corpo para o sistema nervoso central e trazem de volta os comandos do encéfalo e da medula espinhal para as diversas partes do corpo. Como aqui podemos ver na imagem, tem o sistema nervoso central, composto pelo encéfalo e pela medula espinhal, e o sistema nervoso periférico, que são os nervos. Deste modo, os nervos levam as informações do restante do corpo para o sistema nervoso central e trazem as mensagens do sistema nervoso central para o restante do corpo. No sistema nervoso periférico, temos músculos de movimentos voluntários, ou seja, que acontecem de acordo com a nossa vontade, como andar, correr, nadar, e os músculos de movimentos involuntários, por exemplo, batimento cardíaco, pressão sanguínea. Esses movimentos acontecem sem que tenhamos a consciência deste trabalho, por isso são chamados de involuntários. Então, resumindo o que vimos até agora, o sistema nervoso garante que os estímulos sejam captados, interpretados e que sejam geradas respostas para esses estímulos. Ele é constituído por tecido nervoso, pode ser dividido em sistema nervoso central, que é constituído pelo encéfalo e a medula espinhal, e o sistema nervoso periférico, que é formado pelos gânglios e os nervos. Aqui eu deixo as referências e muito obrigada pela atenção.